Hoje é dia 26 de janeiro de 2022, quarta-feira, 22 horas e 25 minutos, em Franca, São Paulo. Estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra, Narrações do Infinito. Narrações do Infinito é uma obra de Camille Flammarion, reproduzido pela Federação Espírita Brasileira. Camille Flammarion, ele tem um diálogo com um amigo ao leito de morte e ambos combinam, logo que possível, se você puder, escrever as suas impressões, né? E assim foi feito. 1866, em outubro, um diálogo longo de 50 páginas. Em fevereiro, esse diálogo é publicado e, novamente, um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto diálogo. O segundo e o terceiro diálogo, que ele chamou de narrativa, ocorrem no mesmo ano da publicação na revista Século XIX. Então, esses diálogos trazem as impressões do amigo de Camille Flammarion, que ele deu o pseudônimo de Lumen, a respeito deste assunto. Os temas estão relacionados a efeito da luz no olho humano, e isso tem desdobramento a nível de observação astronômica. E isso tudo colocado dentro de um clima de ciência. Agora já está passando para ciências psíquicas. Terceira narrativa, em 1867. Ela vai da página 89 até a 105. A quarta narrativa, Anteriores Vitae, ele foi escrito em 1869, então só para efeito de registro, em outubro de 66, a primeira narrativa, a segunda e a terceira em 1867, e a quarta narrativa em 1869, 2 anos depois. Homo Homunculus é o título dessa terceira narrativa. Queres, é o próprio Flammarion aqui. Eu vos escutei com interesse, ó Lumen, sem estar, eu o confesso, inteiramente persuadido de tudo quanto tiveste a bondade de me dizer, de me narrar. Seja realidade absoluta, meu amigo. Estou sob a impressão de um possível voo imaginário. Em verdade, é muito difícil crer que se possa ver tão distintamente todas as coisas. Quando há nuvens, por exemplo, não podeis observar através dela o que se passa na superfície da terra. O mesmo ocorre no interior das casas. Lumen. Desenganai-vos, meu amigo. As ondulações do éter atravessam obstáculos que podíeis supor intransponíveis. As nuvens são formas de moléculas entre as quais um raio de luz pode, muitas das vezes, passar. E a luz não é o que ela parece ser. Raios invisíveis para os vossos olhos humanos atravessam os corpos opacos. E certos aspectos da Terra poderiam mesmo, através das nuvens, levar sua fotografia longe, ao longe.
no espaço. Tal irradiação é um movimento vibratório do éter. Pode ser visto por outro processo que não o excitar da retina e do nervo óptico. As vibrações do éter são perceptíveis por outros sentidos que não os vossos, enquanto encarnado na Terra. Se é a derradeira objeção que tendes a fazer, confessemos estar longe de irrespondível. Queres? Tendes particular maneira de resolver todas as dificuldades, meu amigo. Talvez seja isso um privilégio dos seres espirituais. Tive sucessivamente que admitir vosso transporte à capela, com velocidade superior à da luz, que chegastes a um mundo independentemente de reencarnar ali, que vossa alma permanece liberta de qualquer invólucro corporal, que vossa percepção ultraterrestre é bastante poderosa para distinguir desde o alto tudo que se passa por aqui, que podeis avançar ou recuar no espaço a vosso arbítrio. Enfim, que as próprias nuvens não constituem empecilho a que possais distinguir a superfície do nosso globo. Devemos convir que em tudo isso há grandes dificuldades para a compreensão. Lumen, quando sois terrestre ainda, meu amigo, meu velho amigo, e quanto... Não, a afirmação é assim: quanto sois terrestre ainda, meu velho amigo, e quanto vos surpreenderíeis agora se vos demonstrasse a infantilidade dessas objeções. E bem assim que quaisquer outras opostas nesse sentido seriam puro efeito de vossa ignorância nativa. Que pensaríeis se vos dissesse não existir um entre os homens que tem uma ideia ao menos do que se passa sobre a face da própria Terra? E que ninguém compreende a natureza. Queres? Em nome das indiscutíveis verdades da ciência moderna, eu ousaria supor ser vossa intenção impor. Lumen. Deus seja louvado, Querens. Escutai, meu amigo, as maravilhosas descobertas da ciência contemporânea deveriam abrandar a esfera das vossas concepções. Vindes de descobrir a análise espectral pelo exame de modesto raio de luz lançado de longínqua estrela, inacessível. Ele alimentam o fulgor. Aí está, Querens, meu irmão, meu jovem irmão espiritual, um acontecimento mais estupendo por si só do que todas as conquistas dos Alexandres,
dos Césares, dos Napoleões, do que todas as descobertas dos Ptolomeus, dos Colombos, dos Gutenbergs, do que todas as Bíblias dos Moisés, dos Confúcios, dos Jesus. Opinião pessoal de Lumen, deixando bem claro. Pois que imensidades cavam abismos que vos separam de Sírios, Arcturus, Vega, Capela, Castor, Pollux, e vós analisais as substâncias constitutivas desses sóis, parecendo que os pegais nas mãos e os submeteis ao cadinho do laboratório. E vos recusais a admitir que por processos de vós, desconhecidos, a visão da alma possa apreender por ela mesma o aspecto luminoso de um mundo distante e nele distinguir os mínimos detalhes. O telégrafo leva em um instante inapreciável vosso pensamento da Europa à América através dos abismos do oceano. Dois interruptores conversam em voz baixa a milhares de dois interlocutores, está falando da telefonia, conversam em voz baixa a milhares de quilômetros de distância e não quereis admitir minhas comunicações somente porque não as compreendeis de todo? Não a compreender completamente? E compreendereis de que modo o despacho voa, se transmite? De que modo? E compreendereis de que modo o despacho voa e se transmite. Não, não é verdade. Deixai, pois, de observar dúvidas que nem mesmo têm valor de ser científicas. Querens, minhas objeções, meu caro mestre, não possuem outro intento que obter novas luzes para a minha inteligência. Estou longe de negar a realidade de tudo quanto me fizeste bondosamente conhecer, mas procuro admitir uma ideia racional, exata. Lumen, ficai certo, meu amigo, de que nunca me formalizo, de modo algum, e para elevar ao meu grau a esfera das vossas concepções, posso imediatamente abrir vosso olhar e ante a insuficiência de vossas faculdades terrestres e sobre a pobreza fatal da ciência, chamada positiva, convidar-vos a refletir em que as causas de vossas impressões são unicamente modalidades de movimento. E quanto orgulhosamente se denomina ciência, não passa de percepção orgânica muito limitada, meu amigo. A luz por intermédio da qual vosso olho enxerga o som, veículo para que as vossas orelhas ouçam. São diferentes modos de movimentos que vos impressionam. Os odores, os paladares,
e assim por diante. São emanações que vêm chocar o vosso nervo olfativo ou em vosso paladar. E ainda movimento vibratório que se transmite ao cérebro. Podeis apenas apreciar alguns desses movimentos através dos sentidos de que fostes dotado, principalmente pela vista e pelo ouvido. Vós outros acreditais ingenuamente, Quérens. Ver, compreender a natureza não representa nada, Quérens, quanto alcançais. Recebeis alguns dos movimentos em atividades sobre vosso átomo sublunar. Estudo. Fora das impressões que apreendeis, há uma infinidade de outras que não podeis alcançar. Quérens. Perdoai, mestre, perdoai. Porém, esse novo aspecto da natureza não me parece bastante claro para que o possa bem compreender. Detalhai, por favor. Lumen, o aspecto para vós efetivamente é novo, mas uma reflexão atenta fará que o assimileis. O som é formado por vibrações que executam-se no ar. Vem ferir a membrana de vosso tímpano acústico e vos dão a impressão de tons diversos. O homem não percebe todos os sons, Quérens. Quando as vibrações são muito lentas, além de 40 por segundo, o som é muito baixo, a orelha não apreende. Quando as vibrações são demasiado rápidas, acima de 36.000 por segundo, o som se torna muito agudo. Vosso ouvido não o capta mais. Acima ou abaixo deste limite, 40 e 360.000 vibrações por segundo, o organismo humano não percebe. Existem ainda vibrações perceptíveis por outros seres, certos insetos. Por exemplo, os mesmos raciocínios são aplicáveis à luz. Os diferentes aspectos desta, as nuances, as cores dos objetos, são identicamente devido às vibrações que tocam, Quérens, o vosso nervo óptico. E nele produzem a impressão de intensidades diversas da luz. Vossos olhos não veem tudo quanto poderia ser divisado por outros órgãos. Quando as vibrações são muito lentas, inferiores a 458 trilhões por segundo, a luz é bastante fraca. Repetindo, quando as vibrações são muito lentas, inferiores a 458 trilhões por segundo, a luz é bastante fraca. Vosso olhar não a vê. Quando luzes muito velozes, para além de 727 trilhões por segundo, a luz, então, repetindo, quando as vibrações para o nervo óptico são inferiores a 458 trilhões por segundo ou acima de 727 trilhões, não se percebe. A luz ultrapassa a vossa faculdade orgânica de percepção e se torna
invisível para vós outros aí, na escola da terra. Acima e abaixo destas duas fronteiras, vibrações etéreas existem, perceptíveis por outros seres. Não conheceis, pois, nem por vós é possível conhecer, senão as impressões que possam fazer visíveis, possam fazer vibrar as cordas de vossa lira corporal, que se chama nervo óptico, nervo auditivo. Imaginai por um instante a extensão das coisas imperceptíveis para vós. Todos os movimentos ondulatórios que existem no universo entre aqueles que estão acima da cifra de 36 mil vibrações por segundo e os que fornecem a de 458 trilhões, ou seja, 458, 3, 6, 9, 12 zeros, na mesma unidade de tempo, não podem ser percebidos nem vistos por vós. E fatalmente, permanecerão desconhecidos às vossas faculdades de apreensão. Experimentai medir tal escala. A ciência contemporânea começa a penetrar um pouco por este mundo invisível e sabeis que acaba de mensurar as vibrações inferiores a 458 trilhões de oscilações vibratórias, os raios caloríficos invisíveis, infravermelhos, e as superiores a 727 trilhões, raios químicos, também invisíveis, ultravioleta. Os métodos científicos, porém, têm capacidade apenas para entender um pouquinho, a esfera da percepção direta, sem poder estabelecê-la muito. O homem permanece isolado no meio do infinito, meu amigo. Repetindo um pouquinho aqui. Os métodos científicos, porém, têm capacidade apenas para estender um pouquinho a esfera da percepção direta, sem poder elastecê-la muito. O homem permanece isolado no meio do infinito. Mais ainda, quereis, inumeráveis 1000 outras vibrações existem na natureza, as quais, não estando em correspondência com a vossa organização fisiológica e não podendo ser recebidas por vós, permanecem sempre ignoradas. Se tivesseis outras cordas, outros recursos em vossa lira corporal, 10, 100, 1000, a harmonia da natureza se traduziria mais completamente, fazendo que tal lira entre em vibração, cada uma na gama correspondente. Deveis atingir uma grande quantidade de fatos que se desdobram em vosso redor, sem que deles possais adivinhar sequer a existência dos mesmos. E ao invés de duas notas dominantes, seria possível formar ideia do conjunto do concerto. Sois, porém, de lastimável pobreza, quereis, da qual não... meu amigo, não deveis duvidar, pois é a pobreza geral. Pobreza em tal grau que impossível se torna. Compareis a riqueza
de certos seres superiores aos habitantes da terra. Os sentidos que possuís basta para vos indicar a existência possível de outros, não somente mais poderosos, porém até de espécie completamente diversa, sentidos completamente diversos aos da organização humana, da organização fisiológica humana. Pelo sentido do tato, por exemplo, conseguis identificar a sensação de calor. Mas é fácil imaginar a existência de um sentido especial, análogo àquele pelo qual a luz vos dá o aspecto dos objetos exteriores, tornando o homem capaz de julgar da configuração, da substância, da estrutura interna e de outras qualidades de um objeto. Pela ação de ondas caloríficas dele emitidas, idêntico raciocínio pode ser formulado em relação à eletricidade. Podeis, de igual modo, idealizar a existência de um sentido que, sendo para os vossos olhos, ou mesmo que o espectroscópio é para o telescópio, desse o conhecimento dos elementos químicos dos corpos. Assim, já sob o ponto de vista científico, tendes base suficiente para imaginar dos modos de percepção de todo diferentes dos característicos da humanidade terrestre. Tais sentidos existem em outros mundos e, bem assim, uma infinidade de maneiras de perceber a ação das forças da natureza. Queres? Confesso, ó mestre, singular e nova claridade se fez em meu entendimento, e as vossas explicações valeram para mim por uma interpretação genial da realidade. Havia eu imaginado já sobre a possibilidade de semelhantes coisas, mas não pude adivinhar, envolto que me encontro ainda pelos sentidos terrestres. Bem certo é que necessita estar fora do nosso círculo para julgar verdadeiramente o conjunto das realidades. Assim, dotados que somos de alguns sentidos restritos, podemos conhecer apenas os fatos acessíveis à percepção desses sentidos. O resto permanece naturalmente ignorado. E será tal o resto muito ao lado do que conhecemos? Lumen. Esse resto, meu amigo, esse resto é imenso. E quanto sabeis? Quase nada. Não somente vossos sentidos deixam de perceber os movimentos físicos, que é exemplo da eletricidade solar, a eletricidade terrestre, cujos eflúvios se cruzam nas atmosferas ou na atmosfera, o magnetismo dos minerais, o magnetismo das plantas, o magnetismo dos seres, as afinidades dos organismos se tornam invisíveis para vós. Mas ainda percebem menos os movimentos do mundo moral. Não se percebe os movimentos do mundo moral, as simpatias e as antipatias, os pressentimentos
as atrações espirituais. Eu vos digo em verdade, ó Querens, quanto sabeis, e tudo que pudesseis conhecer por intermédio dos sentidos terreais é nada. Os sentidos terreais, tudo que se puder conhecer diante desses recursos é nada, diante do que existe. Em verdade, é tão profunda que poderia fazer coexistir na Terra seres substancialmente, repetindo, é tão profunda esta verdade que poderia fazer coexistir na Terra seres substancialmente diferentes de vós, desprovidos de olhos, orelhas e qualquer outro sentido, mas dotados de outros, capazes de perceber o que não percebeis, e vivendo no mesmo mundo convosco, capazes de conhecer o que não conheceis, que não podeis conhecer, e ainda formando da natureza uma ideia completamente estranha, completamente diversa a que formais. Querens, isso agora excede toda a minha mentalidade, Lumen. Lumen. E melhor ainda, meu amigo, e melhor ainda, ó meu terrestre amigo, posso acrescentar com toda sinceridade que as percepções por vós recebidas e constituem a base da vossa ciência não são mesmo percepções da realidade. Repetindo, e melhor ainda, ao meu terrestre amigo, posso acrescentar com toda sinceridade que as percepções por vós recebidas e constituem a base de vossa ciência não são mesmo percepções da realidade. Não. Luzes, claridades, cores, espectros, tons, ruídos, harmonias, sons diversos, perfume, Querens, sabores, qualidades aparentes dos corpos, não são outra coisa que não formas. Essas modalidades entram em vosso pensamento pelos portais dos olhos, orelhas, olfato, paladar, e vos apresentam aparências, mas não a essência das mesmas coisas. A realidade escapa inteiramente ao vosso espírito, meu amigo, e estáis em absoluto incapaz de compreender o universo. Repetindo, e melhor ainda, ó meu terrestre amigo, posso acrescentar com toda a sinceridade que as percepções por vós recebidas e que constituem a base da vossa ciência não são mesmo percepções da realidade. Não. São luzes, claridades, cores, espectros, tons, ruídos, harmonias, sons diversos, perfumes, sabores, qualidades aparentes dos corpos. Não são outra coisa que formas. Essas modalidades entram em vosso pensamento pelos portais dos olhos, das orelhas, do olfato, do paladar, e vos apresentam aparências, mas não a essência.
a essência mesma das coisas. A realidade escapa inteiramente ao vosso espírito e estáis em absoluto incapaz de compreender o universo. A matéria, ela própria, não é o que julgais. Nós temos que lembrar que esse livro foi escrito em 1866. O que aconteceu de lá para cá, hein? A matéria, ela própria, não é o que julgais. Ela não tem um pedaço de ferro. Não. A matéria, ela própria, não é o que julgais. Ela não tem absolutamente nada de sólida. Vosso corpo mesmo, um pedaço de ferro e granito, não tem mais solidez do que o ar que respirais. Tudo isso é composto de átomos que não se tocam, sequer se tocam com eles, e se acham em perpétuo movimento, muito embora a forma dos objetos sólidos. A Terra, átomo do céu, corre no espaço com velocidade de 106 mil quilômetros por hora, ou 8 vezes o seu diâmetro. Mas, relativamente às suas dimensões, cada um dos átomos que constituem o vosso corpo e que circulam em vosso sangue corre com velocidade ainda maior. Veja bem, tudo isso é composto de átomos que não se tocam, sequer se acham que sequer se tocam e se acham em perpétuo movimento. A Terra, átomo do céu, corre no espaço com velocidade de 106 mil quilômetros por hora, ou 8 vezes o seu diâmetro. Mas, relativamente às suas dimensões, cada um dos átomos que constituem o vosso próprio corpo e que circulam em vosso sangue corre com velocidade ainda maior. Se vossos olhos fossem bastante capazes de bem observar essa pedra, eles não a veriam mais, porque a atravessariam. Reconheço, porém, na perturbação íntima do vosso encéfalo, concentrado em circunvoluções fechadas, agitações fluídicas que atravessam vossos lóbulos cerebrais, que não compreendeis absolutamente nada das minhas revelações. Não prosseguirei, pois, neste assunto, apenas esboçado aqui, no intuito de mostrar quanto mais profundo o vosso erro de ligar importância às dificuldades oriundas da vossa sensação terrestre, e de vos deixar entender que nem vós, nem homem algum sobre a terra, pode formar ideia mesmo aproximada do universo. O homem terrestre é um homúnculo. Se conhecesseis os organismos que vibram sobre Marte, ou em Uranus, se vos fosse dado apreciar os sentidos em atividades sobre Vênus, e num satélite vizinho do anel de Saturno, se alguns séculos de viagem vos tivessem permitido explorar ou explorar somente a observação das formas de vida nos sistemas de estrelas duplas, sensações da vista em sóis coloridos, impressões de um sentido elétrico vosso desconhecido, nos grupos de sóis múltiplos, se uma comparação ultraterrestre, em suma, vos tivesse fornecido elementos
de novo conhecimento, compreenderíeis que seres vivos possam ver, ouvir, sentir, para melhor expressar, conhecer a natureza. Sem olhos, sem orelhas, sem olfato, que um indeterminado número de sentidos existem em outros mundos, sentidos essencialmente diferentes dos vossos, e que há dentro da criação uma quantidade incalculável de fatos maravilhosos que atualmente vos é impossível imaginar. Repetindo. Ah, se pudesseis, se conhecesseis os organismos que vibram sobre Marte, Uranus, se vos fosse dado apreciar os sentidos em atividade sobre Vênus e num satélite vizinho do anelo de Saturno, se alguns séculos de viagem vos fizessem ou vos tivessem permitido explorar somente a observação das formas de vidas nos sistemas de estrelas duplas, sensações da vista nos sóis coloridos, impressões de um sentido elétrico desconhecido para vós, nos grupos de sóis múltiplos, se uma comparação terrestre, em suma, vos tivesse fornecido elementos de novo conhecimento, compreenderíeis que seres vivos possam ver, ouvir, melhor se expressar, conhecer a natureza, sem olhos, orelhas, olfato, que um indeterminado número de sentidos existem em outros mundos, sentidos essencialmente diferentes dos vossos, e que há dentro da criação uma quantidade incalculável de fatos maravilhosos, que vos é atualmente impossível imaginar ou apreciar. Nessa contemplação geral do universo, meu amigo, se apercebe, nesta contemplação geral do universo, meu amigo, se apercebe a solidariedade que une o mundo físico ao mundo psíquico. Sabe-se de mais alto a força íntima que eleva certas criaturas a experimentar pelos grosseiros choques da matéria, porém depuradas pelo sacrifício no rumo das regiões solenes da luz espiritual. E compreende-se a imensa felicidade reservada a esses seres, os quais, mesmo sobre a terra, conseguem eximir-se das paixões corporais. Eu tenho que conferir, porque às vezes pode parar de gravar. Querens. Voltando à transmissão da luz no espaço, será que a luz não se perde, afinal? Será que o aspecto da Terra fica eternamente visível e não se atenua para se aniquilar a um certo termo? Lumen, vossa expressão, afinal, não tem explicação. Vossa expressão, afinal, não tem explicação. Atendendo-se a que não existe fim no espaço, Querens. A luz se atenua, é verdade. Com a distância, os aspectos se tornam menos intensos, porém nada se perde inteiramente. Um número qualquer perpetuamente reduzido da metade, por exemplo, jamais poderá ficar igual a zero.
A Terra não é visível por todos os olhos a uma determinada distância, mas seu aspecto existe neste tempo. Mesmo que não seja percebido, e vistas espirituais podem distingui-lo. Ao demais, a imagem de um astro levadas nas asas da luz se afasta por vezes a insondáveis profundezas, nos obscuros desertos do vácuo. Há no espaço vastas regiões sem estrelas, países dizimados pelo tempo, de onde os mundos se foram sucessivamente distanciando pela atração de focos exteriores. Ora, a imagem de um astro atravessando esses negros abismos se encontram na condição análoga à da imagem de uma pessoa ou de um objeto que o fotógrafo obtém na câmara escura. Não é possível que essas imagens encontrem em tais vastos espaços um astro escuro. A mecânica celeste constatou a existência de muitos astros escuros, de condição particular, cuja superfície, formada de iodo, quiçá a acreditar na análise espectral, seria sensibilizada e capaz de fixar sobre ela mesma a imagem do mundo longínquo. Olha aqui onde que esse homem viaja, hein? Então nós temos mundos escuros, que a mecânica celeste constatou a presença de muitos, e que, segundo a análise espectral, é formada de iodo. E nesses mundos, as imagens que saem da Terra ou de qualquer outro ponto do universo seria a superfície desses ambientes, por causa do iodo, seria sensibilizada e ali estaria grafada a imagem que chega de locais longínquos. Outra coisa também que é interessante nesse estudo, depois da explosão das bombas de Hiroshima e Nagasaki, existem imagens de pessoas, um homem sobre uma carroça e com um cavalo, que no momento que explodiu a bomba, a imagem ficou grafada no concreto, no chão, na parede da casa, no muro. Então olha os recursos que tem. Uma explosão atômica transferiu a imagem física do indivíduo numa película. Esse tal globo gira sobre si próprio, tal qual os outros corpos celestes, apresentará sucessivamente suas diferentes zonas à semelhança da face terrestre e tomará a feição de fotografia contínua dos acontecimentos sempre subsequentes. Demais, descendo ou subindo segundo um eixo perpendicular ao seu equador, na linha onde imagens se reproduzem, descreveriam não mais um círculo, mas uma espiral, e após terminar o primeiro movimento de rotação, as imagens novas não coincidiriam com as antigas e não se superporiam. Poderá agora supor que tal mundo não é esférico, mas cilíndrico, e ver assim no espaço uma coluna imperecível sobre a qual se gravariam, enrolariam na superfície os grandes acontecimentos da história terrestre, por exemplo. Eu próprio não vi tal realização. Tendo deixado a Terra havia pouco tempo, mal pude encetar a contemplação dos primeiros panoramas das maravilhas celestes. Assegurar-me-ei proximamente da realidade deste fato, se verificar dentro da riqueza infinita das criações astrais, quer pela natureza mesma, quer pela indústria de suas humanidades longínquas. Querens.
Se o raio luminoso, partido da terra, jamais se destrói, ó mestre, as vossas ações se tornam eternas. Vós o dissestes. Um ato que se realizou não poderá ser apagado. E nenhuma potência terá força de o desfazer. Um crime é praticado em pleno campo deserto. O criminoso se afasta, permanece incógnito e supõe que o ato por ele realizado passou para sempre. Lavou as mãos. Arrependeu-se. Acredita-se sua ação apagada. Em realidade, porém, nada se destrói. No momento em que o crime foi consumado, a luz o apanhou e o transmitiu pelo céu com a rapidez do relâmpago. Foi incorporado em um raio de luz eterna e eternamente se transmitirá no infinito. Eis uma boa ação praticada ocultamente. O benfeitor a escondeu. A radiação visível, ou não, dela se apossou. Longe de ser esquecida, substituirá para todo o sempre. Napoleão ceifou em plena floração da existência 5 milhões de homens. Na média de 6 lustros de idade, 30 anos, os quais deviam viver mais 7 lustros, mais 35, segundo os cálculos das probabilidades das leis humanas. Isso vale por 175 milhões de anos que ele destruiu em vidas, e cuja metade, aproximadamente, apenas para satisfazer sua ambição pessoal. Ele merecia, em expiação, ser conduzido no raio que partiu das planícies de Waterloo, em 18 de junho de 1815, e distanciar-se no espaço com a mesma velocidade da mesma luz, e ter constantemente ante os olhos o momento crítico em que viu esboçar-se para sempre a fogueira de sua vaidade e sofrer sem trégua a dor do mesmo desespero e ficar preso a este raio de luz durante milhares de séculos sem padecer tal vertiginosa viagem. Ele tem constantemente ante a visão este indelével, inapagável pesadelo. E se vos fosse dado a entrever o que se passa na ordem moral, tão nitidamente quanto observais o que se passa na ordem física, reconheceríeis vibrações, transmissões de uma para outra natureza que se fixam nos arcanos do mundo espiritual. As ações e até mais os mais secretos pensamentos, querens. Olha aqui, abertura, hein? E se fosse dado a entrever o que se passa na ordem moral, tão nitidamente quanto observais o que ocorre na ordem física, reconhecereis vibrações, transmissões de uma natureza para outra que se fixam nos arcanos do mundo espiritual, as ações e até mesmo os mais secretos pensamentos. Queres? Vossas revelações são espantosas, ó Queren, ó Lumen. Deste modo, são nossos destinos intimamente ligados à construção do próprio universo. Eu pensei algumas vezes no problema espetacular ou especulativo de uma comunicação qualquer entre os mundos com auxílio da luz. Muitos físicos têm ideado a possibilidade de estabelecer um dia comunicações entre a Terra e a Lua, e mesmo entre os planetas por meio de sinais luminosos.
Mas se pudesse fazer sinais da Terra a uma estrela e se a luz respectiva empregasse, por exemplo, um século de percurso, o sinal da Terra não chegaria ao seu destino antes desse tempo, um século. E a resposta não viria senão em igual intervalo. Oi, Capela, 100 anos para Capela assistir. Oi, Terra, mais 100 anos, ou seja, 200 anos depois da pergunta, viria a resposta. Quem é que estaria ali? Decorreriam 2 séculos entre a pergunta e a resposta. O observador terrestre teria morrido de há muito quando chegasse ao observador a sua mensagem sideral. E este teria, sem dúvida, acontecido o mesmo quando a sua resposta lá fosse recebida. Que telefone secular, né? Mandar um sinalzinho de fumaça, né? Um sinalzinho de fótons luminíferos para a Capela responde 100 anos depois, você devolve o recado mais 100 séculos, né? 100 anos depois. Lumen, isso teria com efeito uma conversa entre vivos e mortos. Querens, perdoai, mestre, uma derradeira questão, um tanto indiscreta. Uma última. Pois vejo Vênus empalidecer, e sei que vossa voz vai cessar de se fazer ouvir. Se as ações são de gênero a se tornar visíveis nas regiões etéreas, poderemos ver após sua morte não somente nossas próprias ações, mas ainda a dos nossos ancestrais, aquelas que nos interessam, bem entendido. Por exemplo, um par de almas gêmeas e sempre unidas gostará de rever durante séculos as doces horas que passaram juntas na Terra. Distanciar-se no espaço com a velocidade igual à da luz, a fim de manter ante o olhar a mesma hora ditosa. Por outras palavras, um esposo seguirá com interesse a vida completa de sua companheira e no caso de surgir algum particular detalhe inesperado, ele poderá examiná-lo com detença e bem assim quantos lhe pareçam interessantes a sua sensibilidade. Poderá mesmo, se a companheira desencarnada residir em alguma região vizinha, atraí-la para observar em comum tais fatos retrospectivos. Nenhuma negativa poderá prevalecer ante este flagrante testemunho. Quem sabe se os espíritos se proporcionam assim o espetáculo de alguns fatos íntimos. Lumen. No céu, ó meu terrestre amigo, pouco se apreciam essas lembranças da ordem material. É muito me admiro que estejais a isso preso ainda, Querens. O característico que vos deve particularmente impressionar no conjunto dos fatos que constituem as nossas 2 palestras é que, em virtude das leis da luz, podemos rever os acontecimentos depois de ocorridos e até mesmo quando, depois de consumados, se hajam dissipado em realidade. Querens. Acreditai, mestre, que esta verdade jamais se apagará da minha memória. Foi precisamente este ponto que me maravilhou. Esquecei a minha digressão anterior para vos falar a verdade, o que ultrapassa de muito a minha imaginação desde a nossa primeira palestra, foi o pensar que a duração da viagem do espírito pode ser tão somente nula, negativa, mas ainda retrógrada. Tempo retrógrado. 2 palavras que, de certo, estranham
e encontram-se juntas. E chegais ontem, que disse eu, ontem. Chegareis a 26.300 dias. E ireis mais e mais longe, e chegareis lá, um século. Seria necessário reformar a gramática. Lumen é incontestável, meu amigo. Falando em estilo terrestre, não há erro em exprimir-se assim, pois que a Terra está em 1793. Para o mundo onde chegamos, ou seja, Capela, aliás, tendes sobre o vosso globo mesmo certos paradoxos aparentes e que de longe dão uma ideia disto. Por exemplo, o do recado telegráfico que, enviado de Paris ao meio-dia, chega a Nova York às 6h55 da manhã. Mas não há as explicações particulares e os aspectos luminosos que convém guardeis em vosso espírito, e sim a revelação de que são eles a forma da metafísica, da qual se tornam a expressão sensível. Sabeis que o tempo não é uma realidade absoluta, mas somente o tempo, uma transitória medida causada pelos movimentos da Terra no sistema solar. Considerado pelo olhar da alma e não pelos olhos do corpo, este quadro não fictício, mas real da vida humana, tal qual foi, sem dissimulação possível, atinge, por um lado, o domínio da teologia. Nesse em que se explica fisicamente um mistério ainda inexplicado, ou do julgamento particular, e feito por nós mesmos, de cada um após a morte. Sob o ponto de vista do conjunto, o presente de um mundo não é uma realidade momentânea, que desaparece logo em seguida a sua aparição. Um aspecto sem consistência, um alçapão no qual o futuro, atingido de catarata, tomba perpetuamente no passado um plano matemático no espaço. É bem ao contrário, uma realidade efetiva que se distancia deste mundo com a rapidez da luz e, embrenhando-se gradualmente no infinito, se converte assim em um presente perpétuo. A realidade metafísica desse vasto problema é tal que pode ser percebido no grau de onipresença do universo em toda a sua duração. Os acontecimentos se esvaem para um local que se lhes deu origem, mas perduram no espaço. Essa projeção sucessiva e sem fim de todos os fatos consumados, em cada um dos mundos, se efetua no seio do ser infinito, cuja ubiquidade toca esse modo cada coisa em uma permanência eterna. Os acontecimentos realizados na superfície da Terra, querens, desde a sua origem, são perceptíveis no espaço, a distância tanto mais longínquas, quanto mais se está recuado do foco emissor.
Toda a história do globo e a vida de cada um dos seus habitantes poderia ser, pois, vista à vez pelo olhar que abrangesse esse espaço. Compreendereis opticamente, desse modo, que o Espírito Eterno, presente em toda parte, veja todo o passado em um só momento, em um mesmo momento. O que é verdade em nossa Terra é verdade de todos os mundos do espaço. Repetindo, o que é verdade de nossa Terra é verdade em todos os mundos do espaço. Assim, a história inteira de todos os universos está presente, à vez, na universal ubiquidade do Criador. Que olhos transcendentes, querens, possam realmente ver semelhante história, pouco importa. Ela existe e está escrita. Posso ajudar ou posso ajuntar que Deus conhece todo o passado, não somente por essa vista direta, mas ainda pelo conhecimento de cada coisa presente. Se um naturalista, como foi Cuvier, soube reconstruir espécies animais desaparecidas apenas com auxílio de ossamentas, o autor da natureza conhece pela Terra atual a Terra do passado, o sistema planetário, Sol, da época pretérita e todas as condições de temperatura, agregações, combinações pelas quais os elementos chegam a formar os compostos existentes atualmente. De outra parte, Querens, o futuro é também completamente presente a Deus. Em seus germes atuais, quanto o passado é em seus frutos. Cada acontecimento é ligado de maneira indissolúvel com o passado e o futuro. Este acontecimento será também atraído pelo presente. Aliás, o futuro será atraído pelo presente. Portanto, logicamente deduzível, e existe tão exatamente quanto o passado foi inscrito para que existisse e fosse reconhecível. Para o absoluto, o tempo não existe. O passado e o futuro são lidos nas páginas abertas de um presente perpétuo. Mas, repito, o ponto capital das nossas palestras foi fazer-se compreender que a vida passada dos mundos e dos seres existe sempre no espaço. Graças à transmissão sucessiva da luz através de vastas regiões do infinito. Agora nós estamos na quarta narrativa, Anteriores Vitae, escrito em 1869. A quarta narrativa, ela se inicia na página 107 e vai até a 159. 52 páginas. Então ela é subdividida. Em 3 partes. Ficando para as próximas leituras. Senhor Jesus, que dizer? Que dizer? Agradecemos a Camille Flammarion, a Federação Espírita Brasileira, a Lumen particularmente, por esse deleite de informações.
compatíveis com a época em que ele pôde assim se exprimir. Depois disso, 1866, 67, 69, até hoje. Quantas novas surpresas nesses últimos 50 anos em tecnologia, em recursos, tantos médios trazendo novas informações. Mas aí está, palavras eternas, imortais, que nos fazem abraçar, compreender a necessidade de unirmos a esta centelha do Pai Altíssimo que habita em nós, para que possamos despertar essas potências, para que possamos ser co-criadores conscientes, porque co-criadores inconscientes, criando embaraços para nós mesmos e para tantos com os quais convivemos, já o fazemos. Que o amor a nós mesmos, amor ao que estamos, ao que somos, aceitando esses entraves e limites que ainda carregamos, possamos nos unir a esses caravaneiros da evolução, agarrar na mão de Jesus, que é todo amor, e seguir em diante, seguir à frente. Que o resto é a misericórdia do Altíssimo. Muita paz a todos.